Assista agora o resumo do capítulo 117 de Um Refúgio para o Amor. Rodrigo se enche de emoção ao pensar na possibilidade de ter um menino com Luciana. Luciana decide entrar em contato com Dona Paz para discutir a ideia de passar alguns dias na capital. Enquanto isso, Violeta conversa com Aquiles e conta que já está esperando ele na capital. Luciana comunica a Violeta que suas mães também estão a caminho da capital e ela diz que não estará em casa, pois planeja um passeio com Aquiles para formalizar o relacionamento. Violeta não conhece limites mesmo, né? A Jararaca decide visitar a empresa e, de alguma forma, convence Rodrigo a acompanhá-la à consulta com o ginecologista. A expressão no rosto dele já diz tudo, não é mesmo? Enquanto Luciana e Cláudio se dirigem para o elevador, a Jararaca e Rodrigo também chegam ao local. Rodrigo cumprimenta o casal e, de maneira imprópria, a Jararaca pergunta a Luciana sobre o estado do bebê e se ela já sabe o sexo. Luciana escolhe não responder e, em vez disso, pede a Cláudio para ir de escada. A Jararaca não perde a chance de chamá-la de mal-educada. Constanza avisa ao ursinho que o doutor deseja falar com ele assim que os resultados dos exames da Cobra Master estiverem disponíveis. Enquanto isso, o idoso Aquiles leva Violeta para a Boate Inferno e faz um espetáculo digno de cinema pedindo-a em casamento e gritando para que todos olhem para eles. Ele entrega um anel esperançoso e ansioso por uma resposta afirmativa de Violeta. No entanto, Violeta decide fazer charme, pedindo para que ele espere um pouco. O velhote, aparentemente impaciente, declara que não tem tempo para esperar. Tadinho do Polo ficou tão tristonho. Paz, Magda e Eriché chegam na casa de Violeta, acompanhadas de Luciana. Enquanto estão lá, Estela também aparece. Magda, curiosa, pergunta a Estela se Violeta já foi para o trabalho e ela responde que Violeta não foi trabalhar. Magda fica confusa e não entende o que está acontecendo, então Luciana decide revelar a verdade e conta que Violeta foi para um lugar com seu noivo. Magda, intrigada, pergunta quem é o noivo, mas Luciana não quer revelar quem é. Magda não desiste e continua pressionando, querendo saber o motivo de tanto mistério. Luciana finalmente decide abrir o jogo e diz a Magda para se preparar. Ela revela que Violeta planeja se casar com Dom Aquiles. Magda entra em pânico e insiste que precisa saber onde Violeta está. Enquanto Luciana tenta desesperadamente ligar para Violeta, Paz tenta acalmar Magda, que está se culpando, temendo que algo aconteça. O telefone de Violeta está tocando sem parar, mas ela está lá, aproveitando a dança com o velho da lancha, alheia às chamadas. Magda continua dizendo que a culpa é dela e Luciana tenta tranquilizá-la, pedindo que não pense dessa forma, mas Magda insiste, revelando que Aquiles é o pai de Violeta. Luciana fica em estado de choque e Paz confirma a verdade. Ursinho fala para Cobra Master que vai ao médico quando os resultados dos exames estiverem prontos. No entanto, ela explode em raiva, acusando-o de fingir preocupação e insistindo que eles devem continuar vivendo juntos porque é o que deve ser feito. A resposta de Ursinho é de revolta, e ele a acusa de ser a razão pela qual ele tem uma amante, já que ela não lhe dá a atenção e o carinho que ele precisa. A Cobra Master fica furiosa e lhe pede para não falar besteiras, acrescentando que só não contou a Jana sobre a amante para não causar desgosto nela, mas manda ele terminar o adultério o mais rápido possível. Enfim, a corna conformada. Constanza revela a Oscar que planeja deixar a casa Torreslanda em breve, e ele sugere que ela leve suas roupas para a casa dele e que vivam juntos. Por outro lado, Aquiles faz uma declaração emocional a Violeta, dizendo que ela será sua felicidade até o fim de seus dias. Violeta convida ele para ir à sua casa e ele fica entusiasmado com o convite, mas quando Violeta revela sua verdadeira origem, vinda de São Francisco Lato, ele não a reconhece, já que ela foi embora quando era muito pequena. A reviravolta acontece quando ela conta que é filha de Madalena Ramos, deixando Aquiles em estado de choque, fazendo-o engasgar e derramar toda a bebida. Magda confessa a Luciana que, na verdade, nunca quis revelar a Violeta que Aquiles é seu pai. Ela chegou a dizer que seu pai já havia falecido.
Luciana compreende a situação e a aconselha a manter a calma e diz que Violeta é uma pessoa inteligente e não cederá facilmente a Dom Aquiles. Magda sugere que elas vão visitar Namoraty e informa que ela ficará em casa aguardando Violeta. Paz fica impressionada com o quarto do hotel, enquanto Luciana, já familiarizada com a situação, começa a questionar por que as pessoas escondem tantos segredos uns dos outros. No entanto, ela logo percebe que também manteve segredos de Rodrigo, como o fato de ter trabalhado na boate e que, se tivesse contado, talvez ele não tivesse se casado com a Jararaca. Paz concorda que a verdade é a melhor opção, mas se entristece por ter deixado Magda sozinha. Luciana expressa empatia pela amiga, sabendo que ela está prestes a passar pelo mesmo processo que ela própria enfrentou ao descobrir a verdade sobre seu verdadeiro pai. Violeta e seu velho finalmente chegam à vila, e ela revela que estava esperando para ver se ele realmente cumpriria a promessa antes de contar à mãe. Ele, empolgado, responde que seu pedido é uma ordem e já está ansioso para ir até o povoado para o casamento, embora ele esteja ciente de que a mãe de Violeta é contra essa união. Ele pede a Violeta para não desistir, independente do que sua mãe disser. Enquanto isso, Magda está sentada no escuro, relembrando os momentos em que Violeta era apenas um bebê e de quando ela decidiu ir embora para a capital. Uma mão misteriosa abre a geladeira na casa Torreslanda, e quando a luz se acende, Matilde percebe que é Patrício. Ela fica emocionada ao ver que ele já consegue movimentar a mão. Nesse momento, Constanza chega e também se emociona com o avanço do sobrinho, e Patrício pede sigilo total sobre sua recuperação. A falsa da Jararaca vê Rodrigo deitado no sofá e começa a simular uma dor no ventre, e ele acorda assustado e leva ela para o quarto. Ele fala para ela chamar se precisar, mas ela pede para ele ficar no quarto com ela. O bicha falsa da peste. Violeta e Aquiles entram em casa, acreditando que ninguém mais chegou. Aquiles, com segundas intenções, começa a se aproximar de Violeta. No entanto, ela pede que ele pare. De repente, Magda chega correndo e ordena que Aquiles a solte. Ele reage, dizendo para ela parar de loucura, pois pretende se casar com Violeta e já sabe que é filha dela. Magda, sem papas na língua, grita que também é dele. Aquiles pergunta o que ela está dizendo e Magda revela que Violeta também é filha dele. Assista agora o resumo do capítulo 118 de Um Refúgio para o Amor. Magda grita para Aquiles que Violeta é sua filha, revelando a verdade que estava escondida por tanto tempo. Violeta comenta que sua mãe sempre disse que seu pai estava morto, mas Magda confessa que sentia vergonha de contar a verdade. Aquiles não aceita a revelação e acusa Magda de estar com raiva porque ele preferiu sua filha, Violeta, em vez dela. Magda fica indignada e assegura a ele que jamais inventaria algo assim. Ele continua negando a realidade, afirmando que isso é uma mentira. No entanto, Violeta toma a decisão de expulsar Aquiles de casa, afirmando que sua mãe não está sozinha. Aquiles vai embora e Violeta desabafa com Magda, dizendo como se sentiu mal quando sua mãe descobriu que ela trabalhava na boate, apenas para agora enfrentar essa revelação sobre seu verdadeiro pai. Violeta questiona o que teria acontecido se eles tivessem ficado juntos desde o início. Magda, visivelmente abalada, diz que não quer nem imaginar como teria sido essa situação. Luciana comenta com Paz que está revisando documentos para se encontrar com Namoraty e Patrício no dia seguinte. Paz, por sua vez, diz que Patrício tem um grande afeto por Luciana. Luciana responde que também o vê como um irmão, mas Paz fala que ele a deseja como mais do que uma amiga e que faria qualquer coisa para ser o homem de sua vida. Eita que agora Dona Paz plantou a sementinha da maldade. Violeta confronta Magda, argumentando que tinha o direito de saber quem era seu pai e que talvez teria tido uma vida diferente, sem precisar trabalhar na boate. Magda se explica, revelando que ele foi muito cruel com ela, e por isso, não queria que Violeta tivesse qualquer contato ou semelhança com ele. Violeta diz que pode decidir por si mesma se quer se parecer com o pai ou não. Magda concorda e afirma que Violeta não precisa dela para nada. Violeta se vê sozinha e desaba em lágrimas.
A jararaca quer tomar café da manhã com Rodrigo, mas ele a informa que tem uma reunião e não pode. Ela reclama, expressando sua necessidade de que ele se organize melhor para passar mais tempo com ela e com seu filho. Rodrigo, por sua vez, diz que vai considerar o assunto e parte para o trabalho. Revoltada, a jararaca liga para a serpente e diz que precisa vê-la com urgência. Ela ainda acrescenta que Rodrigo foi correndo para encontrar a empregada na empresa. Na Murate, Luciana e Paz tomam café e combinam de passar na casa de Violeta para saber como ela está. Enquanto isso, Magda se levanta e serve o café da manhã para Violeta e diz que vai embora. Ela vai pegar sua mala, mas Violeta implora para que ela fique. Violeta reconhece a importância da mãe em sua vida e revela que nunca a julgará, sentindo muito orgulho dela. Em um gesto de reconciliação, pede perdão a Magda. A jararaca e a serpente chegam na porta do hotel e chamam um vendedor ambulante, perguntando se ele quer ganhar dinheiro. Parece que estão planejando alguma artimanha envolvendo Luciana. Enquanto isso, Luciana e Paz chegam na casa de Violeta para saber como ela está. Violeta compartilha que não tem outra alternativa senão seguir em frente. Paz decide visitar Magda e Luciana, preocupada com Violeta, pergunta o que pode fazer para ajudar. Violeta, por sua vez, afirma que não há nada que a amiga possa fazer e pede que ela não se preocupe. O vendedor ambulante deixa um presentinho na recepção do hotel para Luciana Jacinto. Enquanto isso, Arixé está lá, todo empolgado dando uma olhada no escritório de Rodrigo, quando a jararaca aparece perguntando quem é o guri sentado na mesa do chefe. Arixé se defende, dizendo que não é nenhum moleque, e revela que seu nome é Arixé. A jararaca diz para Rodrigo que está lá para discutir umas coisas sobre o bebê. Arixé manda real e pergunta se é sobre o bebê de Luciana. A jararaca fica de bico e quer saber de onde surgiu esse garoto. Arixé solta que veio de São Francisco Lato e que a própria Luciana mandou um avião buscá-los. A jararaca insiste em saber onde está Luciana, e Rodrigo meio que dá um chega pra lá nela, falando que Luciana tá trabalhando e é dona da empresa. Mas a jararaca não se toca e continua reclamando, acusando Rodrigo de ter levado a empregada para a empresa. Ela faz um drama e ameaça que, se algo acontecer ao filho dela, Rodrigo vai ser o responsável. Essa mulher não dá um minuto de sossego, hein? Luciana na Murate. Patrício e Oscar se reúnem para discutir maneiras de ajudar as mulheres do norte. No entanto, no meio da conversa, Luciana viaja em seus pensamentos, lembrando do que Paz disse a ela sobre Patrício, o que a deixa pensativa. Enquanto isso, Magda conta a Paz que planeja enfrentar Aquiles quando voltar para o povoado e conta sobre a reação de Violeta. As comadres ficam felizes em ter a amizade uma da outra. Aldo, com desconfiança, sai pelos fundos da boate e permite a entrada de Lastra. Os dois entram no escritório e concordam que precisam tomar providências imediatas para não serem pegos de surpresa. A situação toda está ficando bastante suspeita. Mais tarde, Vicky está com Aldo em um lugar diferente e pergunta por que não foram à boate Inferno. Ele tenta disfarçar, dizendo que queria algo diferente naquela noite. Enquanto isso, o ursinho sugere à cobra que encontrem uma solução para o problema deles. Mas ela afirma que o problema é ele e lhe dá a chance de encerrar o adultério antes que seja tarde demais. Namorate comenta sobre Patrício e Cláudio elogia muito o jovem, afirmando que ele é muito diferente do pai. Esses elogios a Patrício fazem Luciana refletir. Enquanto isso, Marcial e outros policiais entram na boate e fazem Ivan e Polo de reféns para obter informações sobre o paradeiro de Lastra. No entanto, os reféns alegam que não sabem onde ele está. Marcial decide verificar o escritório, mas ao chegar lá percebe que tudo foi retirado. Luciana recebe seu presente na recepção do hotel e fica toda animada. No entanto, ao chegar no quarto e abrir a caixa, ela se depara com um cartão que diz ser um presente para a futura mamãe. Mas a surpresa se transforma em choque quando ela encontra uma cabeça de boneca toda machucada. Que mulher horrorosa, né, gente? Por isso que ela vai ter o final que merece. As cobras estão reunidas comentando sobre o que fizeram com Luciana. No entanto, as amigas não acham graça nenhuma na situação. Valentina repreende a jararaca, dizendo que isso não é algo que se deva fazer,
pois Luciana poderia perder o bebê. A jararaca, de forma insensível, comenta que seria ótimo que isso acontecesse. Valentina fica indignada e decide ir embora, seguida por Fernanda. Carola, por sua vez, fica, mas não apoia a atitude das cobras. Lastra tranquiliza Ursinho, informando que tudo correu perfeitamente e que não deixaram nenhum rastro para a polícia rastrear. Enquanto isso, Namoraty ajuda Luciana a se acalmar, lembrando de que é apenas uma boneca e obra de gente má. Ela aconselha Luciana a contar a seu pai, mãe ou até mesmo a Patrício, porque ela precisa de proteção. Patrício e Jana ficam felizes porque Rodrigo voltou na casa e comentam sobre o projeto de Luciana e Patrício. Jana elogia Luciana e fala que ela continua a mesma de sempre, enquanto Rodrigo diz que ela é generosa e fala que está arrependido por não tê-la valorizado como deveria. Patrício diz que Luciana encontrará um homem que a ame e seguirá em frente, e sugere a Rodrigo que ele também faça o mesmo. Luciana tem um pesadelo perturbador no qual a jararaca a leva para ver seu filho, mas quando ela se aproxima, percebe que é a mesma cabeça de boneca. A jararaca e a cobra master gritam para ela que o bebê está morto. Luciana acorda assustada e afirma que não permitirá que nada aconteça com seu bebê. Assista agora o resumo do capítulo 119 de Um Refúgio para o Amor. Luciana tem um sonho bizarro com a jararaca mostrando a cabeça da boneca e gritando que seu filho morreu. Depois, ela e Namoraty aparecem na casa de Stella e Namoraty conhece todo mundo da vila. Luciana comenta com Ofélia que Patrício está atrás de uma secretária e ela vai tentar ajudá-la. Mais tarde, na mesa do café, Patrício conta que está colaborando com Luciana e a cobra master começa a menosprezar a educação dela. Patrício sai da mesa, mas Constanza manda real e diz que Luciana é dona e sócia de metade da empresa, quer a cobra master goste ou não. Cone maravilhosa, sempre falando na hora certa. A jararaca comenta com Rodrigo que vai sair com a dupla de cobras para fazer compras para o bebê e pergunta se ele quer ir também. Rodrigo responde que não pode porque estará trabalhando o dia todo. Ele parte e ela fica pensando sobre por quanto tempo conseguirá suportar a indiferença dele. Enquanto isso, Aquiles relembra o momento em que Magda disse que Violeta era sua filha, e ele se questiona como ela pode acreditar que ele aceitaria essa ideia. Ele afirma que Violeta não é sua filha, e quando diz que não é porque tem certeza. A reunião começa e Namoraty começa a apresentar o projeto. Rodrigo não consegue tirar os olhos de Luciana, demonstrando claramente seu encanto por ela. Da mesma forma, Luciana também não consegue esconder seu interesse por Rodrigo. Ele oferece o uso do helicóptero para que Paz, Magda e Arixé possam voltar ao povoado quando desejarem. Cláudio tenta interferir, dizendo que Rodrigo não precisa se preocupar com isso, mas Patrício lembra que o helicóptero está disponível também para Namoraty. Rodrigo, percebendo a situação, pergunta a Luciana se ela pretende continuar na capital e ela responde que sim, pois ainda precisa resolver algumas questões com seu pai. A jararaca desabafa com sua mãe, dizendo que está exausta de toda essa situação e que simplesmente não suporta Rodrigo, colocando a culpa de tudo na empregada. Sua mãe a aconselha a manter a calma e continuar indo ao médico para acompanhar a gravidez de Luciana. A jararaca concorda e deixa no ar um certo suspense sobre o que fará quando o bebê de Luciana nascer. Ursinho decide levar a cobra master ao médico, que recomenda que ela consulte um psiquiatra e até sugere uma médica que poderia receitar alguns medicamentos se necessário. Dona Paz fica satisfeita ao ver que os meninos venderam todos os tacos, mas Lorenzo revela seus planos de expandir o negócio e adquirir uma casa para o futuro. Quando se casar e tiver filhos. Dona Paz parece um pouco incomodada com essa ideia. Boris não desiste e continua insistindo para que Jana volte a falar com ele. Ela concorda em se encontrar no dia seguinte. Lola questiona se Jana pretende terminar com Boris, mas Jana não dá uma resposta e simplesmente vai embora. Lola fica feliz, alegando que desde o começo Boris sempre foi dela. Ursinho informa a cobra master que foi ao médico e que ela precisa consultar outro especialista. Ele entrega o cartão, mas ela entra em pânico, recusando a ideia e questionando se pretendem interná-la em um hospital psiquiátrico.
Querida, já era para você estar lá faz tempo. Rodrigo instrui o arquiteto a ficar à disposição de Luciana 24 horas por dia. Ela fala que o projeto talvez seja realizado na casa de Magda, o que poderia ser uma desculpa para ela se mudar e viver com elas. O arquiteto sai, e Rodrigo aproveita para se sentar ao lado de Luciana, pedindo para fazer parte do projeto dela. Os dois trocam olhares e rola um clima. Ursinho pede à cobra que pare de falar bobagens e explica que a ida ao psiquiatra foi uma recomendação do médico. Ela expressa sua confusão, e Ursinho esclarece que há questões que o neurologista não consegue resolver, sendo necessária a consulta a um psiquiatra. Constanza chega e pergunta o que está acontecendo. A cobra diz que Ursinho quer levá-la a um psiquiatra porque acredita que ela está com problemas mentais. Ursinho insiste que está tentando ajudá-la, mas a cobra responde que ele pode ajudá-la se afastando da tentação e de seu adultério, a fim de salvar sua alma. Luciana agradece Rodrigo, mas fala que Patrício e seu pai já estão colaborando com ela no projeto. Rodrigo insiste e diz que também deseja fazer parte, o que deixa Luciana sem palavras. A tensão entre esses dois é palpável, e eles não conseguem esconder o que sentem de forma alguma. Ursinho deixa claro que já fez o que estava ao seu alcance, e agora a responsabilidade é da cobra. Constanza aconselha dizendo que se ela quiser reconquistar a confiança dos filhos, deve seguir todas as orientações médicas necessárias. A cobra percebe que é essencial recuperar a confiança de seus filhos para, assim, poder se aproximar de Luciana e de seu bebê. Magda compartilha com Stella sua ansiedade em voltar ao povoado, onde terá que encarar Aquiles. Stella fica preocupada em ele fazer algum mal a Magda, mas ela diz que não tem medo dele e que é um miserável que se recusa a acreditar que Violeta é sua filha. Stella pensa que agora que Aquiles sabe que tem uma filha, ele poderia querer ajudar, mas Magda acha essa ideia impossível. Polo e Serena contam a Ofélia e Violeta como foi a chegada da polícia na boate, o que significa que eles perderão seus empregos. Polo tenta tranquilizar Violeta, dizendo que ela não precisa se preocupar porque ela já vai se casar. No entanto, Violeta surpreende a todos ao revelar que terminou com Aquiles e que não quer vê-lo de novo. Procópio quer saber sobre a noiva de Aquiles e ele conta que ela é Violeta, a filha de Magda. Procópio fica surpreso e diz que ela tem idade para ser filha dele e Aquiles diz que é isso mesmo que Magda disse, que Violeta é sua filha. Paz diz que está muito feliz com o trabalho de Lorenzo e Fabiano e eles contam que querem expandir o comércio. Jana chega e Lorenzo apresenta ela para sua mãe. Jana logo dá um beijo em Paz e diz que se chama Jana Torreslanda e Lorenzo conta que ela é irmã de Rodrigo e Patrício. Rodrigo convida Luciana e Namurati para almoçar, mas Luciana começa a buscar desculpas para não ir. Ela fala que já tem planos de almoço com Cláudio e Patrício. Namurati sugere que todos se juntem para que Rodrigo não se sinta desprezado. Rodrigo gosta da ideia e acha que é uma solução, mas Luciana não parece tão entusiasmada com a ideia. A jararaca questiona Matilde se ela acha que ela está ficando louca. E Matilde responde que não, mas alerta que sua obsessão em sempre querer estar certa pode prejudicar sua saúde. Paz questiona Lorenzo sobre qual é a relação entre ele e Jana. Lorenzo fica um pouco sem palavras e então ela não quer nem ouvir que ele está apaixonado por Jana, especialmente considerando que sua irmã está enfrentando por se envolver com um Torreslanda. Enquanto isso, Jana recorda o momento em que conheceu Dona Paz e comenta que os olhos de Lorenzo são parecidos com os dela. Matilde chega e pergunta por que Jana está com aquela carinha. Jana pergunta a Matilde se ela, sendo rica, casaria com alguém de outra classe social. Matilde responde que sim, explicando que a pessoa pode prosperar assim como seu pai, que começou do zero. Jana menciona que seu pai nunca foi pobre, e Matilde revela que quando ele começou a empresa, quem tinha o capital era Cláudio. Jana fica confusa e pergunta por que seu pai fala que Cláudio tentou fraudar, se ele já tinha dinheiro. Matilde decide sair da conversa, deixando Jana com muitas reflexões a fazer. Lorenzo toma coragem e confessa a Paz que tem sentimentos por Jana, e deixa ela atordoada. Enquanto isso, Namurati confessa a Luciana que está confusa,
pois acreditava que ela precisava do trabalho no povoado, mas agora percebe que Luciana é uma pessoa muito importante. Luciana explica rapidamente que não sabia quem era seu pai, mas recentemente descobriu que ele é dono da metade da empresa e ele quer que ela aprenda sobre isso. Namorati fica impressionada com a revelação e depois diz que vai ao banheiro lavar as mãos. Luciana fica sozinha quando Rodrigo aparece e fala para o garçom atender ela com todo cuidado, pedindo uma garrafa de vinho para brindar. Enquanto isso, Ursinho leva a Cobra Master para consulta com a psiquiatra e quando ela entra, a médica menciona que o doutor a recomendou. A Cobra Master diz que esse doutor não sabe de nada e que tem certeza que não está com problemas mentais, dizendo que provavelmente está mais sã que a médica. Essa mulher é maluca mesmo, cara. Rodrigo pede a Luciana que não volte para o povoado, mas ela diz que não se sente bem na capital. Ele declara seu amor várias vezes, reforçando que a ama e que não consegue deixar de amá-la. Porém, nesse momento de intensidade e amor, a jararaca aparece e começa a provocar Luciana com comentários maldosos. Rodrigo a manda calar a boca, e Luciana se prepara para sair, mas Rodrigo não deixa e fala que quem vai embora é a jararaca. Assista agora o resumo do capítulo 120 de Um Refúgio para o Amor. A jararaca dá de cara com Rodrigo e Luciana juntinhos e começa com aquele papo furado, soltando um monte de besteiras. Rodrigo não se aguenta e manda ela calar a boca, e Luciana querendo sair fora, mas Rodrigo fala que não e diz que quem vai dar o fora é a jararaca. A jararaca fica pistola e pergunta como é que Rodrigo tem coragem de ficar do lado da empregada e Luciana se enche de raiva e enfrenta a jararaca perguntando: quando é que ela vai parar de encher o saco e deixar a vida dela em paz? Eita, a coisa tá pegando fogo. A jararaca fala que Luciana tá querendo dar uma de ladra, tentando roubar o marido dela, mas Luciana nega tudo. Rodrigo finalmente resolve se meter e fala que já deu, que chega desse bate-boca, e a jararaca fica de mimimi porque ele tá defendendo Luciana. E pra variar, Rodrigo diz que vai proteger Luciana de quem quer que seja. Finalmente, ele tomou uma atitude, né? Enquanto isso, Cláudio cruza com Patrício, e os dois vão se encontrar com Luciana para almoçar. Luciana pega a bolsa e manda Rodrigo ficar com a esposa dele e deixar ela em paz. Namorati aparece e Luciana leva ela embora. Quando elas encontram com Cláudio e Patrício, ela diz que não vai almoçar ali porque a jararaca espalhou que ela estava com o marido dela. Então Luciana decide que quer voltar para o povoado e chama Cláudio para cair fora dali. A doutora tenta explicar para Cobra Master que ir ao psiquiatra não é sinal de estar louca, mas sim de que ela precisa de um pouco de ajuda para lidar com a forma como age e pensa. A cobra diz que está fazendo tudo isso pelos filhos, mas a doutora bate o pé e fala que não adianta de nada se ela não se ajuda primeiro. Luciana solta um grito e diz para Patrício que não consegue aguentar a jararaca, e ele tenta acalmar ela, dizendo que Luciana tem todo o direito de estar ali, afinal, ela também é dona da empresa. Ele pede para Luciana ficar, afirmando que precisa dela por perto e Luciana fica meio desconfiada com essa história. Enquanto isso, a doutora começa a fazer perguntas para Jararaca, e ela começa a abrir o jogo sobre a história de Aurora e como Luciana apareceu na vida dela depois de tanto tempo. Luciana fala para Patrício que não tá a fim de ficar na capital, mas ele promete falar com Rodrigo para ver se a Jararaca não vá mais na empresa. Luciana diz que ela tem direito por ser esposa de Rodrigo, mas Patrício fala que ela tem muito mais direito por ser a dona da empresa. Ela acaba concordando e decide ficar. Cláudio chega e diz que tá tudo pronto para ela voltar ao povoado, mas Luciana conta que Patrício a convenceu a ficar. Cláudio manda real para ela, dizendo para não deixar ninguém atrapalhar os projetos dela. Enquanto isso, Ursinho tá esperando a consulta da Cobra Master terminar. Vicky resolve abrir o jogo com o Aldo e conta que o Ursinho não deu mais dinheiro para o salão dela, e decide mandar uma mensagem para ele. Ursinho responde que vai buscá-la quando puder, e Aldo diz que ela precisa ser mais esperta. Parece que a Jararaca resolveu abrir o jogo com a doutora, contando que viu sua amiga Aurora falecer e diz, de forma descarada, que não conseguiu fazer nada para salvar a amiga, o que a perturba profundamente.
E essa Falciane termina a história por ali mesmo dizendo para a doutora que vai continuar se consultando com ela para acalmar os filhos. Que figura, né? A jararaca finaliza a consulta e diz para o ursinho que estava errada e que a doutora pode ajudá-la a entender o que está acontecendo. Mudou de opinião rápido, né? Enquanto isso, Marcial pressiona o Ivan a contar onde Lastra está, mas o Ivan jura que não sabe. Marcial não dá moleza e fala que ele vai ficar preso até o Lastra aparecer. Lorenzo está de olho em Jana no quintal da casa Torreslanda, e é flagrado pela fofoca mor, que o agarra e o chama de ladrão e ameaça chamar a polícia. Lorenzo, sem paciência, fala que não vai aguentar as lamúrias de uma senhora, e a fofoca mor corrige ele falando que é senhorita. Ele manda ela arranjar um namorado e sai deixando a fofoca mor irritada com Genaro por não ajudá-la. Enquanto isso, Jana continua tranquilamente sentada, com os fones de ouvido, sem perceber nada do que aconteceu. O clima esquenta entre Patrício e Rodrigo, com Patrício acusando Rodrigo de não poder deixar a jararaca humilhar Luciana. Rodrigo, furioso, fala que já tomou partido de Luciana. Mas Patrício lembra de todas as maldades que a esposa dele fez com Luciana. Rodrigo, irritado, pede para Patrício esquecer que a jararaca é mulher dele, mas Patrício responde que foi uma escolha dele e que agora Luciana não faz mais parte de sua vida. Nessa hora, Rodrigo, revoltado, pergunta para Patrício se ele quer Luciana para si. Luciana pergunta a Violeta como ela está, e ela diz que não sabe ao certo o que está sentindo, mas afirma que agora estará mais próxima de sua mãe do que antes. Luciana conta a experiência horrível que teve com a jararaca hoje, e Violeta não economiza palavras, chamando a jararaca de desgraçada. Luciana acaba contando que recebeu um pacote com uma cabeça de boneca e suspeita que tenha sido obra da jararaca da serpente ou da cobra master. Violeta expressa para a amiga que agora que não trabalha mais na boate, vai poder ficar mais próxima dela e está disposta a enfrentar quem quer que mexa com ela. Luciana convida Violeta para trabalhar em seu projeto, para que assim as duas possam estar mais próximas. Jana pergunta à mãe como foi a consulta e ela disfarça, fingindo estar feliz, e diz que foi ótima. Jana sai da mesa e Constanza e Ursinho ficam com a esperança de que as coisas melhorem. A cobra master aproveita a situação e sugere que Ursinho também deveria largar a amante para ajudar. O clima fica tenso na mesa. A situação esquenta ainda mais quando Rodrigo pressiona Patrício e pergunta se ele quer Luciana para ele. Surpreendentemente, Patrício responde que sim e a situação fica tensa. Patrício, ainda sob o impacto da pergunta de Rodrigo, fala que gosta mesmo de Luciana e pede para Rodrigo controlar sua esposa, já que Luciana é de extrema importância para a empresa. Nesse momento, Jana chega no quarto e percebe um clima estranho entre os irmãos, o que só aumenta a tensão na situação. Violeta pergunta se Luciana se livrou da boneca, e ela responde que sim. Paz e Magda, curiosas, perguntam o que elas estão conversando, mas Violeta e Luciana disfarçam e mudam de assunto. Nesse momento, Lorenzo chega e Luciana convida todo mundo para jantar. Quando Rodrigo chega em casa, a jararaca já começa a gritar com ele, expressando sua chateação. Rodrigo não quer discutir, mas ela continua provocando. Finalmente, ele solta o verbo, lembrando que Luciana também é dona da empresa, e se ela não quer vê-la, que simplesmente não vá lá. Paz, Magda e Lorenzo ficam encantados com o jantar, e Luciana fala que o dinheiro de seu pai é para ajudar os seus. Enquanto isso, a jararaca continua discutindo com Rodrigo. Ele finalmente desabafa dizendo que o casamento deles é um acordo. E pede para que ela pare de provocá-lo, senão ele vai pedir o divórcio. A jararaca se recusa a dar o divórcio, temendo que Rodrigo vá atrás de Luciana. Ela pega as roupas de cama e expulsa Rodrigo do quarto, mandando ele sonhar com a sua doméstica. Violeta quer ir para o povoado com Magda, mas ela não aceita e decide enfrentar Aquiles sozinha. A fofoca mor conta para a cobra master que Lorenzo está rondando a casa, e ela fica furiosa e diz que não aguenta mais a presença dessa família de Luciana. Cláudio surpreende Lorenzo e Fabiano com 2 bicicletas novas. Polo aparece e Lorenzo convida ele para vender tacos também até que ele consiga outro emprego.
Enquanto isso, Boris pede desculpas a Jana pela briga com Lorenzo, mas ela revela que tomará uma decisão por outros motivos. Ele fica preocupado e pergunta se ela pretende terminar o namoro. Paz e Magda se despedem de Luciana, Cláudio e Violeta. Paz pergunta se Magda já decidiu se vai morar com ela, e Magda diz que sim e conta também que a casa dela está à disposição para o projeto começar. No momento em que estão indo embora, Ariché pede para Luciana ligar para Rodrigo, porque ele quer se despedir. Oscar avisa para Ursinho que no dia seguinte a equipe de auditoria de Cláudio vai chegar e ele fica furioso com a notícia. Nesse momento, Melissa aparece e avisa que a cerimônia de sua tese está chegando, e Ursinho afirma que com certeza estará lá para apoiá-la. Na reunião, Rodrigo recebe uma ligação e se levanta para atender na outra sala. Luciana passa o telefone para Ariché, e ele conversa com Rodrigo, dizendo que já está indo embora. Rodrigo pergunta com quem Ariché vai embora, e ele fala que será com Paz e Magda. Ariché diz que vai passar o telefone para Luciana, e apesar de ela fazer cara de quem não quer, ele passa mesmo assim. Luciana atende e Rodrigo pergunta se ela vai ficar na capital. Ela fala que sim, mas acrescenta que em breve pretende partir. Rodrigo fala que Patrício precisa dela na empresa e Luciana responde que não. Mas Rodrigo, cheio de amor, diz que ele sim precisa. Assista agora o resumo do capítulo 121 de Um Refúgio para o Amor. Rodrigo insiste com Luciana para que ela fique na capital, alegando que precisa dela. Luciana disfarça, mencionando que precisa ir para o aeroporto, mas ele insiste pedindo para vê-la na empresa. Enquanto isso, a Cobra Master está no telefone com alguém e menciona que está pagando muito bem por informações, deixando claro que precisa desses dados. Oscar informa ao Ursinho que a imagem de Cláudio não prejudicou a empresa. A Jararaca chega chamando Rodrigo para ir ao ginecologista, mas ele responde que tem muito trabalho a fazer. Ela reclama com o sogro, alegando que o Rodrigo parece não se importar com o filho. E Ursinho responde que os filhos são os bens mais importantes que ele vai ter. Boris tenta entender por que Jana quer terminar com ele, e ela explica que gosta dele como amigo, mas não sente que eles foram feitos para serem namorados. No consultório médico, a Jararaca chega com Rodrigo, que percebe que não é o mesmo local onde eles estiveram da primeira vez. Ela inventa uma desculpa, dizendo que a outra médica não está atendendo e que esse é o melhor médico da região. Eles entram na sala de consulta, e a Jararaca diz ao médico que seu marido deseja ter um menino, e se for ele será o primogênito dos Torreslanda. O médico reconhece Rodrigo e menciona que ele não é estranho, mas a Jararaca insiste que o médico deve estar enganado, alegando que é a primeira vez que ele vai até lá. Luciana conta a Violeta que vai ficar apenas alguns dias na capital antes de retornar ao povoado e convida Violeta para ficar com ela no hotel. Violeta aceita o convite e menciona que elas deveriam planejar uma vingança, mas Luciana se recusa, pois planeja ir embora da capital em breve. Violeta insiste na ideia da vingança e vai até em casa para pegar algumas roupas, enquanto Luciana fica no hotel. Patrício liga para Luciana, perguntando por que ela não foi à empresa, e ela explica que foi ao aeroporto. Ele fica contente por ela não ter ido embora, mas Luciana lembra que será uma estadia curta na capital e em breve voltará ao povoado. Rodrigo deixa a Jararaca na porta e avisa que está prestes a sair. Ela pergunta para onde ele vai, e ele responde que vai trabalhar. A Jararaca, com malícia, comenta que vão conversar mais tarde e ele fala que sabe muito bem que ela levou ele ao ginecologista de propósito. Enquanto isso, o fofoqueiro Procópio conta para Aquiles que Paz e Magda já retornaram da capital. Aquiles manda ele investigar se Violeta também está na cidade. Luciana atende a porta, pensando que é Violeta, mas fica surpresa ao ver Rodrigo. Ele confessa que sentiu a falta dela na empresa e ela questiona o motivo de ele estar ali. Rodrigo confessa que não consegue ficar longe dela, e em um momento de tensão, os dois acabam se beijando. Enquanto isso, a Jararaca revela para a Serpente que Rodrigo a acompanhou à consulta médica, e o médico o reconheceu. A Serpente convida a Jararaca para tomar café no dia seguinte e compartilhar algo que ela está planejando. Rodrigo e Luciana se beijam, mas ela se afasta, lembrando que ele é casado com a Jararaca.
Ele responde que não ama Jararaca e que vive por Luciana. A situação está ficando complicada. Patrício procura Jana e ela revela que terminou com Boris. Ele comenta que é melhor terminar a tempo e pergunta se ela fez isso por Lorenzo. Nesse momento, a Cobra Master chega furiosa e insiste que quer falar com Jana, e a presença de Patrício é um alívio. A tensão na casa Torreslanda parece não ter fim. Rodrigo confessa a Luciana que planeja se separar da Jararaca, pois não a ama. No entanto, Luciana responde que jamais conseguiria viver em paz com essa situação e enfatiza que eles não podem ficar juntos. Nesse momento, Violeta chega, vê os dois juntos e decide ir embora. Luciana a impede e informa que Rodrigo já está de saída. Ele parte, e Luciana chorando conta para Violeta que ele disse que a ama. A Cobra Master informa a Jana que já sabe que Lorenzo estava rondando a casa. Jana diz que não sabe de nada, mas a Cobra Master não acredita nela. Patrício tenta defender a irmã, mas a Cobra Master o repreende, gritando para que ele fique quieto. Ela ainda ameaça, dizendo que se descobrir que ele está atrás dela, ou vice-versa, ela é capaz de matá-lo. A Cobra Master chega gritando e acusa o ursinho de perder tempo com a amante, esquecendo de vigiar Jana. Ele fica confuso e ela explica que Lorenzo está assediando Jana. Nesse momento, Constanza chega e questiona o que está acontecendo. A Cobra reclama de ter que lidar com a casa sozinha, enquanto enfrenta os problemas familiares. Quando Rodrigo chega em casa, a Jararaca já começa a gritar, acusando de não ter voltado para a empresa porque ela ligou para lá. Rodrigo pede para ela não perturbá-lo, ou ele vai pedir o divórcio. A Jararaca responde que jamais dará o divórcio e ameaça dizendo que ele só poderá ficar com a empregada se ela morrer. Violeta tenta consolar Luciana, dizendo para ela não chorar, pois tem tudo o que precisa, incluindo um pai que a adora e a notícia de que terá um bebê. Luciana, no entanto, responde que tem tudo, exceto o amor de sua vida ao seu lado. Paz e Magda se animam para ir até a casa de Magda pegar suas coisas, pois planejam morar juntas. No entanto, Procópio chega e pergunta se Violeta não voltou com elas da capital. Magda fica furiosa e expulsa Procópio da casa, mencionando que com certeza Aquiles já está investigando a situação. A Cobra Master procura o padre e desabafa, contando que a família de Luciana é uma maldição em sua vida. O padre fica curioso e pergunta o motivo disso, e ela revela que Lorenzo está perseguindo Jana. Enquanto isso, Luciana leva Violeta e Ofélia à empresa, onde Aldo se oferece para apresentar a firma a Violeta. Enquanto isso, Luciana leva Ofélia pela empresa. Oscar e Patrício estão trabalhando quando Luciana chega com Ofélia e apresenta Patrício à amiga, sugerindo que ela poderia ser sua secretária, ou do pai. Patrício prontamente concorda que ela pode começar na mesma hora, deixando as duas muito felizes. Patrício então pede a Oscar que leve Ofélia para resolver os procedimentos e Luciana agradece a ele. Em seguida, Patrício pergunta a Luciana quantos dias ela ainda vai ficar na capital, e ela responde que mais alguns dias. Patrício expressa que é ótimo para ele. Eles continuam conversando quando Rodrigo chega e Luciana decide sair. Rodrigo diz a Patrício que a ama profundamente, mostrando a intensidade de seus sentimentos. Violeta continua seu tour pela empresa com Aldo, mas ele fica com vergonha de revelar que trabalha no almoxarifado. Em vez disso, ele pede a ela que dê uma volta enquanto ele procura as chaves de sua sala que se perderam. Enquanto isso, Magda invade a sala de Aquiles e menciona que foi até lá para falar sobre Violeta. A Cobra Master vê Violeta de costas, vestindo um vestido verde muito curto, e fica chocada com a aparência dela. Em seguida, ela continua seu caminho e pergunta a Celina por Ursinho, mas Celina informa que ele não está no momento. Decidindo mudar de alvo, a Cobra Master decide visitar Luciana. A Cobra Master chega na sala e tenta agir de maneira simpática, dizendo que vai ajudar Luciana com a decoração. No entanto, Luciana recusa sua oferta de ajuda. A Cobra começa a fingir que não está se sentindo bem, alegando que está sob cuidados médicos. Ela diz que voltará no dia seguinte para ter a conversa com Luciana.
parece que a Cobra Master está usando artimanhas para conseguir o que deseja. Violeta elogia a beleza da empresa e compartilha que será assistente pessoal de Luciana quando elas voltarem ao povoado. Ela pergunta se Aldo pode mostrar as salas dos superiores, e ele se gaba, dizendo que tem livre acesso na empresa. Os dois decidem explorar as salas juntos. Aquiles afirma para Magda que não vai cair na ideia de que Violeta seja sua filha. Magda responde que não se importa com ele e só quer que ele não a persiga, ou então ela o denunciará. A Cobra Master continua em busca de Ursinho, que ainda não retornou à empresa. Ela se depara com Aldo e Violeta e pergunta a Aldo se ele viu seu tio. Aldo responde que não e menciona que está fazendo um tour com Violeta pela empresa, explicando que ela é uma amiga próxima de Luciana e trabalhará com ela. Violeta estende a mão para cumprimentar a cobra, mas ela hesita ao lembrar da mensagem que encontrou no celular de Ursinho com um V no final. A Cobra Master suspeita que Violeta possa ser amante de Ursinho e a deixa no vácuo. Vicky pergunta a Ursinho se ele vai encontrar um lugar para seu salão, mas ele responde que não gosta de ser pressionado e acaba assinando um cheque para ela. Vicky fica animada, mas logo depois fica desapontada ao perceber o valor que ele deu. Rodrigo e Oscar estão trabalhando quando a Cobra Master chega e diz que não encontra seu ursinho em lugar nenhum e pergunta se por acaso eles sabem dele porque não quer pensar que ele está com sua amante. Quer continuar por dentro do que vai rolar na novela? Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.